Olá, boa noite. Eu sou Juliana Freitas e estou começando mais um Blá entre papos e vinhos. E hoje o episódio está muito, mas muito especial porque a gente está em família. Já vou mostrar para vocês quem está aqui comigo. Antes, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, Jaque Janine, que sempre cuida do meu cabelo e da minha make, e o Bright, que nos fornece os vinhos, vou falar do vinho daqui a pouco. E a Dona Marô Culinária Saudável, que também, gente, veio aqui, a Dona Márcia veio aqui, sabe o que aconteceu? Ela simplesmente falou que os nossos lanchinhos eram muito, muito pesados, nada saudáveis. Aí, o que ela fez? Está nos patrocinando com um lanche leve. Hoje ela fez uma guacamole, que eu amo, e eu sei que as convidadas também amam, e um pãozinho, que é uma focaccia, com alecrim e sal, sem glúten e sem lactose, claro. Então, lanchinho leve, vinho encorpado e o papo vai ser quente. Por quê? Família, né? Já sabe. Tudo pode acontecer aqui hoje, então fica com a gente até o final. Mas não se esqueça que não adianta você entrar de qualquer jeito. Você entra com o seu Gmail, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque aí toda vez que a gente postar qualquer coisa, um shorts, uma novidade, você vai ser lembrado que a gente existe. E também compartilha. Passa para as pessoas. Tá vendo o link aí? Dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, manda para os seus grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos. O papo hoje é empreendedorismo familiar, e isso tenho certeza que interessa a todo mundo. Afinal, empreender não é só ter um negócio, você pode empreender na sua carreira, na sua vida pessoal. Então, vale a pena. Estou com duas feras aqui, que são demais. A minha irmã, que também é minha sócia aqui na S2 Fábrica de Podcast, Luciane Freitas, e a minha sobrinha, Rafaela Freitas. Obrigada pela presença. Elas vieram de longe, viu, gente? Olha a importância disso. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Que agradecemos o convite. Muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho do vinho. É um português lá do Bright, lógico, aquela adega maravilhosa, tive lá hoje, chama Porta 6, olha que bonitinho. Aquelas portinhas, né, que tem em Portugal, muito legal. É o vinho tinto, né, tá aqui, é um produto de Portugal. Não tem muita informação, mas a gente vai provar agora, eu vou te dizer se é bom. Se não for bom, a gente vai falar também, viu? Vamos brindar? Vamos lá. Então, viva, sucesso, viva, né? Sucesso, saúde. E aí, Rafa? Muito bom. Bom? Bom. Bom, muito bom. Você vai com calma, tá? Não, sim, vou devagar, né? Porque senão ela vai revelar todos os segredos da família hoje. E a gente tá com medo disso. Perigoso isso, hein, tirar gente? O vinho, tirar perigoso. O vinho. Bom, primeiro, né, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falar um pouquinho de você, Lu, pode começar. Bom, eu sou a Luciane, irmã da Juliana, mãe da Rafaela, esposa do Silvanei e filha do seu Antônio e Dona Rosa. Ah, e madrinha? Madrinha da Olívia e também da Helena. Tenho 49 anos, esse ano eu faço 50 anos, gente. 50 anos tá chegando. Bem vividos no próximo mês. Graças a Deus. Sou mãe da Rafa, minha companheira, também minha sócia na loja Maria Elvira. E a gente está aqui para bater um papo super gostoso. E você, Rafa? Meu nome é Rafaela, tenho 24 anos, sou formada em administração
E hoje trabalho ao lado da minha mãe na loja Maria Elvira, uma loja multimarcas, de feminino e masculino. E nós somos muito realizadas hoje. Que bom, que bom. Lu, começa contando um pouquinho pra gente da sua carreira, né? Eu sei que você começou a trabalhar com 18 anos. Sim. E já foi uma experiência, pá! Porque você foi trabalhar na indústria junto com o nosso pai. Sim, sim. Eu comecei aos 18 anos trabalhando na empresa. A empresa era Marroart, móveis de aço. Naquela época era a indústria de móveis tubulares. Nós fazíamos camas, estantes, racks. Depois passamos fazendo cadeira diária, mesas. Comecei crua, não sabia nada de comércio, nada de indústria, nada de empresa. Eu não sabia nem mesmo o que era um recibo, uma nota fiscal, não sabia nada mesmo. No início, éramos eu, meu pai e minha mãe, somente. Tive que aprender tudo, né? Desde atender um telefone, naquela época ainda datilografia, fiz curso de datilografia. Então, assim, eu era bem crua. Isso foi bem difícil para mim. Esse início foi bem difícil. Meu pai sempre foi muito bravo, muito austero, né? E a gente, na empresa familiar, a gente acaba levando um pouco daquilo que a gente tem em casa. Então, assim, como ele era muito bravo em casa, ele também era muito bravo, né, na questão do trabalho. Mas isso tem um lado positivo e o lado negativo, é claro, né? E eu sempre trabalhei lá, nunca saí. Eu não quis, né, estudar fora como você, né? Eu não quis ir para outra cidade. Então, realmente, o que me levou a trabalhar foi isso. Eu não quis fazer faculdade fora, não quis sair de perto deles, eu não consegui mesmo, confesso. Mas a indústria, ela me trouxe muitas realizações, muitas mesmo. São 31 anos de indústria, né, esse ano. São 31 anos de trabalho lá. E, com o tempo, eu fui adquirindo experiência. Passei por todos os setores da indústria, né? Da recepção, faturamento, logística, atendimento cliente, fornecedor, representante, que é a área comercial, né? Muitas pessoas passaram lá também, então a gente acaba aprendendo, além de aprender a trabalhar com família, a gente também aprende muito com as pessoas que passaram lá. Tanto que a gente também teve uma familiar que trabalhou com a gente, que é a Vera. Eu tenho certeza que a Vera está assistindo aí, né? Meu braço direito, a Vera, nosso braço direito, né, no financeiro. Fiz muitos amigos, tal. E aprendi muito com essa esfera família, né? Aprendi respeito, aprendi a liderar. Meu pai é um líder nato, né? Do estilo dele, mas líder nato, né? E é isso. Aí, com essa bagagem, com essa experiência, eu fui crescendo, né? Fui me tornando uma outra pessoa. Nesse meio tempo, eu não tinha feito faculdade ainda. E aos 30 anos, eu entrei na faculdade de publicidade. Na contramão do seu Antônio, né? Que, a princípio, ele queria que eu fizesse direito, mas não é meu perfil. Amo publicidade, amo marketing, né? E aí foi mais uma realização que eu pude fazer. Continuei trabalhando dentro, né, da indústria e fiz a faculdade e foi muito bom para mim. Foi um novo recomeço, tive outro olhar. As pessoas da faculdade, né, principalmente do marketing, da publicidade, são muito jovens, né? Então, eu tive contato, né, com pessoas bem jovens. Eu tenho contato até hoje, né, com essas pessoas, né? Algumas prestam serviço lá para a loja. E foi isso, Ju, assim. Foi uma carreira que eu me orgulho bastante, sabe? Porque eu comecei crua e eu tenho certeza que eu saí bem, né? Bem nessa profissão. Nesse meio tempo todo, também durante a empresa, conheci meu marido. Que também trabalha lá, que também, é bem importante falar isso. Bem importante, né? Ele já trabalhava lá, né? E hoje já somos casados há 10 anos, 15 de relacionamento. Então, assim, é muito importante. A empresa foi muito importante para mim. Conquistei muitas coisas lá, né? Amamentei a Rafa lá. Olha que especial. Já começou ali, né, Rafa? Já cresci ali. O negócio já começou ali, de você começar a participar também. Sim. Não, eu cresci lá, vendo meus avós, minha mãe, atendia telefone, né? Então, eu participei ali e vi todo o processo. Porque durante a infância da Rafa foi uma época que a fábrica estava bem presente no segmento, né? Então, eu trabalhava aos sábados, eu trabalhava até tarde. E eu precisava amamentar, então a Rafaela ia até mim com a babá, né?
E ela acabava ficando comigo lá. Então, ela cresceu lá, a primeira infância dela foi lá. E nós tínhamos uma recepcionista, a Josiane, que era bem carinhosa com criança. E ela pegava a Rafa e falava, senta aqui, vamos atender telefone. E atendia telefone. Sim. Falava. Naquela época, né? Ela fazia o que ela queria lá. Mais ou menos isso. Pintava e bordava. E hoje a gente lembra que eu amava brincar de escritório, né? Você lembra? Que a gente sentava nós duas de final de semana e brincava de escritório, porque eu realmente tive essa referência na minha infância toda. Então, forte, com certeza. O que eu acho mais bonito de uma empresa familiar é o tanto que ela é importante, porque você desenvolve a sua vida, você evolui na sua vida de carreira profissional junto com a evolução. É uma coisa que se mistura com a outra, né? E são muitos acontecimentos. Eu não trabalhei lá nunca, né? Mas até para mim tem essa memória afetiva, né? E morava fora, ia de vez em quando. E até para mim essa memória afetiva é muito presente. A Marroarte é uma empresa que fez parte de toda a nossa vida, praticamente. Por muito tempo. Porque quando a Marroarte começou, você tinha 18, eu tinha 15. Sim. Né? Sou 3 anos mais nova. Então, o quanto não fez parte e o quanto essa empresa financiou os nossos sonhos. Totalmente, né? Por muitos anos. Por muitos anos. E se eu seguir uma carreira, que era o meu sonho, de ser jornalista, e conseguir empreender nessa área, depois a gente vai falar sobre isso, é porque a Marroarte também me proporcionou isso. Então, faz parte da família inteira, né? E isso que é bonito. Sim. São os momentos que a gente vai lembrar para sempre. Sim, mas isso também é porque nós somos unidos, né? Nós somos unidos, a gente partilha tudo. Porque eu tenho certeza que existem empresas familiares que não partilham tudo, né? Quem trabalha lá, trabalha. Quem não trabalha, está de fora. Mas nós fomos criados, assim, a sermos unidos, né, em questão de sermos irmãs, porque mesmo você morando fora, nunca fica muito distante. A gente fica, assim, sem se ver, mas sempre em contato, né? E você é madrinha da Rafa também, né? E você é madrinha da Olivia. Então, né? E aí, assim, nós somos unidos, né? Isso é uma coisa que veio da nossa mãe também. Ela sempre deixou isso... Um esforço absurdo que ela faz até hoje. Que ela se preocupa que a gente se mantenha unido. E eu agradeço todos os dias pela base que eu tive, assim, pela estrutura familiar, né? Em toda questão, seja que me moldou profissionalmente como pessoa também. É que faz toda a diferença, né? Principalmente o nosso caráter. Porque numa empresa familiar não tem como separar, gente. Não dá para você separar o que aconteceu na família. Na segunda-feira, chegar lá e falar, não, hoje é segunda-feira, hoje eu sou só parte profissional aqui. Não se separa, isso é ilusão, né? Você sabe. Nós somos humanos, essa né? História de que, não vamos falar sobre a empresa em casa, patifaria, né? Não. Infelizmente. Deveria ser diferente? A gente sabe que deveria. Mas não é bem assim que acontece. Não é bem assim, né? Esse é um ponto importante, porque se leva-se, sim, serviço para casa, leva-se assunto. Nesses 2 últimos anos agora que eu fiquei mais à frente da empresa, eu falo que eu e meu marido, a gente só tinha esse assunto em casa. A gente não falava de outra coisa. E isso acaba prejudicando. Atrapalha o relacionamento, porque não tem como você fechar a empresa às 6 horas da tarde e chegar em casa para jantar às 8 e olhar para a cara dele e achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, isso é difícil. Virar essa chave, tipo, tranquei aqui e vou embora. Não acontece isso. Não acontece. Não acontece. Desculpa, coaches. Não acontece. Grazi, isso não acontece, tá? Não é assim. É muito bonito na teoria. É maravilhoso, né? Você não misturar. E o contrário também acontece, né? Tipo, eu briguei em casa... E amanhã eu tenho que olhar na cara dele e discutir alguma coisa. Uma planilha de estoque que deu errado. Não acontece. Não dá para separar, né? E isso acontece também na loja, tá? Ainda mais que nós somos muito grudadas, né? Aí... É difícil, tipo, de domingo, tá tudo bem em casa, mas na segunda-feira eu tenho que conversar com ela um pouco mais sério, de uma tomada de decisão que a gente tem que ter, ou alguma coisa que aconteceu. Ai, gente, é difícil. Mas a gente já é de uma outra geração, né? E sabe lidar melhor, né? Mas é muito engraçado que chega na sexta ou no sábado que a gente tá em casa, ela vira e fala pra mim, eu preciso te falar uma coisa da loja, mas eu só vou te falar a segunda, tá? Pra gente resolver só a segunda. E aí eu fico combinando aquilo lá. E acontece? Muito! E aí eu fico você aguenta? Não, aí eu falo, você vai ter que me falar. Não, a gente vai resolver isso lá na loja. E a gente consegue até separar um pouco melhor, eu acredito. Eu acho que é porque eu vivi muito isso, né?
toda a nossa família ali, os amigos que nós tínhamos, tipo o marido da Vera, o Ney mesmo. O mesmo pessoal que trabalhava. A gente convivia aos finais de semana. E eu falo isso até hoje, minha mãe até sabe disso. Eu falo, nossa, mas só se fala em fábrica, só se fala de dificuldade, só se fala de crise, só se fala de imóveis. Gente, vamos trocar. Vamos falar das coisas boas que a família tem. Vamos falar outro né? assunto. Então, como eu vivi muito isso lá, e isso é sábio, todo mundo sabe, a minha mãe sabe, a Vera, você sabe, eu já comentei várias vezes com você, nem sabe. Então, o que eu falo para a Rafa? Vamos, pelo menos, tentar. Vamos tentar não falar de loja aos finais de semana. Porque é chato, né? Você tem que falar outras coisas. É um momento de descanso, é um momento de lazer. E que você tem que fazer uma outra conexão com a família, que é a de lazer, que é de assistir um filme juntinho, sem ficar pensando se tem que pagar uma duplicata gigante na segunda-feira, né? Só que, por outro lado, é muito difícil, porque a gente vive muito a loja, né? Sempre foi assim, era o sonho dela, se tornou o meu, hoje é a nossa realidade, mas... é uma coisa que a gente ama e a gente coloca tudo de si ali. Então, é difícil desligar, né? Porque às vezes a gente vê alguma coisa que lembra, quer falar. Então, por outro lado, é bem complicadinho. É complicado, mas assim, o que a gente tenta equilibrar é não falar dos problemas, né? Sim. Não falar dos problemas durante o final de semana. É claro que quando a gente vê algo no Instagram que é relacionado à moda, que é relacionado à loja, ou que a gente viu um Reels legal, vamos fazer, filha? A caixa está sempre cheia. A nossa caixa de direct está sempre cheia. Porque são coisas boas. Agora, quando é uma questão assim, filha, esquecemos de isso. O aluguel vence da semana que vem. Tem que mandar aquela devolução. Aí eu deixo para falar entre segunda e sexta-feira. Tento, né? Mas tem uma coisa que é difícil para mim. Eu não sei disfarçar minha cara, né? E se você tiver puta, ela chega lá, o que foi? Fala logo. Fala, não, deixa pra segunda-feira, Rafa. Vamos falar isso semana que vem. O que eu falo pra ela? Não, eu vou lá, porque eu gosto de falar assim, eu vou lá na loja e a gente conversa lá, né? Eu passo mal, né? Ficar esperando ela ir lá, eu já passo mal. A curiosidade matou o gato, então. Mas eu tento falar de coisas boas em casa e coisas mais difíceis, que é mais da área profissional na loja mesmo. Aquelas chateações, né? Aí eu queria que vocês contassem um pouquinho como saiu a Maria Elvira disso tudo. A loja Maria Elvira tem 9 anos. Ano que vem faz 10. Parece que voou esse tempo. Ela já passou por uma expansão. Né? E muito do sucesso da Maria Elvira, com certeza, você traz da sua experiência na Marro Art. Então, mas assim, era um sonho. Como que foi concretizar esse sonho? Esse sonho é de adolescente, né? Eu sempre falei, eu gosto muito de loja de moda, eu gosto muito de... Eu passava nas vitrines... Eu gostava muito de bater perna em shopping, mesmo que não fosse comprar, mas eu gostava de ver, né? É verdade. Gente, eu quase morria pra ir no shopping. E aí, esse sonho ficou lá, guardadinho aqui no meu coração. Fui trabalhar na fábrica, construí uma bagagem, né? Construí uma carreira, construí uma bagagem. Em 2016, eu estava, assim, já um pouco ociosa com o meu trabalho na empresa. E surgiu uma oportunidade. Uma pessoa... É a Roseli Maria, que ela tá aí, tenho certeza. Que era uma amiga minha de comércio, de uma loja que eu comprava, né, roupas. Ela estava desempregada e ela brincou comigo, né? Me ligou. Lu, você tem um sonho e eu preciso de um emprego. Vamos unir? Eu falei, Rô, imagina, 2016, o Brasil estava em crise. Bom, quando o Brasil não está em crise, né? Bom, mas aí era aquela época, assim, difícil. Eu falei, Rô, não sei... Aí eu pensei, analisei, conversei com a minha família e tal. O meu pai me instigou, e quando ele me instiga, bom dele é isso, né? Que ele instiga a gente, né? Ele não fala assim, filha, vai lá sim, querida. Vai lá que vai dar certo. Ele nunca dá a resposta pronta, né? Ele é sempre assim. Vai lá, filha, querida, vai dar certo sim, esse é o sonho. Ele falou, não, você não vai dar conta de assumir as duas coisas. Ele provoca, né? Ele provoca. E é ótimo isso, porque a gente cai na dele. E aí nós estamos aqui nesse sucesso agora. E aí eu falei, não, eu vou sim. E ele prontamente viu que eu não ia desistir. Ele me ajudou financeiramente, claro. Me emprestou o dinheiro, me deu o dinheiro para iniciar. Falou, tenho isso, você vai iniciar. E eu e essa doida aí, corremos, procuramos um prédio, tal. Ela que achou o prédio, numa esquina muito bacana lá. E eu sem experiência nenhuma na área do comércio, porque a indústria, ela me deixou um pouco, assim, fechada. Até meu semblante era bem fechado, porque você tinha que lidar com o motorista
nesse mundo machista, com fornecedor, muito com representante, diferente. Então, eu era bem fechada. Cara bem fechada. E aí, fomos lá comprar roupa, num primeiro momento, realmente, sacoleira, né? Realmente fomos lá atrás. Fizemos a primeira compra, fomos atrás. A loja ficou uma gracinha, arquiteta. Fizemos uma loja bem feminina. E fomos iniciar. Mas como Deus é bom o tempo todo, nesse início aí, eu também tenho uma outra pessoa do meu lado, que é o Luiz César, que é o nosso gerente. Eu acho que o Luiz não está aí porque é sexta-feira, né? O Luiz está no bar, né, Luiz? O Luiz está no bar. Certeza. E ele também, da área de vendas, um ótimo vendedor que também me servia muito no comércio. Estava desempregado também. A empresa que ele trabalhava ia fechar. E aí, é claro, prontamente eu já, né, adquiri a mão de obra dele. E a gente também era amigos. E aí a gente inaugurou, em 2 de abril de 2016 e foi assim... Nossa, foi difícil, porque eu era tão tímida, eu era tão fechada, e lidar com as pessoas tinha que, né, cumprimentar, olhar no olho, porque na indústria mais era, né, naquela época, telefone e tal. E aí foi uma linda inauguração, a gente foi muito bem aceito na cidade. Nesse meio tempo também aí vieram as marcas, né? A princípio a gente ia trabalhar só com uma roupa mais... Não é simples, mas uma roupa sem marca, né? A gente começou até com o público plus size, lembra? Lembro. A ideia era plus size, A ideia né? era, né? Uma mulher maior. E aí a gente foi, né? Fui adquirindo experiência. E eu falo hoje que eu, sim, sou uma outra pessoa totalmente diferente por conta do comércio. Porque... Total. É uma outra vibe. É uma outra energia. As coisas vão acontecendo. Mas é claro que eu trouxe muito da parte de administração da empresa, né? Que eu aprendi lá na família, no núcleo familiar. Rosa Antônio, família Marroarte. Eu trouxe muito disso. O meu pulso, ser firme como eles são, principalmente o meu pai. Às vezes eu falo alto, às vezes eu bato na mesa. Eu ainda bato na mesa, às vezes. Não bate aqui, por favor, né, Lene? Eu já fui instruída que aqui não pode bater. E eu levei, sim, muita coisa da minha bagagem. O que é bom, porque por trás de uma loja de moda, né, filha, também tem a parte administrativa que tem que ser com pulso firme. Sim. Nem tudo na moda é bonito. Não, as pessoas acham que é um passeio, né? É glamour. É que só vê uma parte que a gente posta, né? Só experimenta a roupa e faz vídeo o dia inteiro. Viaja pra fazer coleção, não é assim. A gente vai pra São Paulo, a gente tem que ir de busão. Anda lá, vai pra showroom, fica sem almoçar, sem tomar café, sem banho, às vezes, porque às vezes é bate e volta. Pega o busão 10 horas da noite, né? No outro dia tá lá na loja, linda, sorridente. Mas tudo compensa, né? Quando você tá investindo num sonho, que era o sonho que eu tinha realmente. E esse sonho, assim, da loja feminina já se transformou numa loja masculina. E eu disse pra Rafa que quando a gente fizesse 10 anos, né? Nós íamos para um outro ponto, que nós íamos procurar um lugar maior, né? Mas aí a loja foi crescendo, graças a Deus, foi tomando uma proporção maior e já não estávamos cabendo naquele prédio, né? Tanto que o primeiro prédio, a gente pegou a sala do lado. A segunda sala, expandindo, né? Sim. E aí nós fomos crescendo. E aí, quando a Rafa veio trabalhar, ela já veio com mais experiência também, né? Porque ela tinha passado pela Marroarte também. Sim, eu acho legal você falar isso. Eu passei, logo que eu iniciei a faculdade, né? Administração, a gente sempre relaciona, não sei porquê, né? A gente sempre relaciona a escritório. Sim. A ficar ali fechado, contabilidade. Só que eu, por mais que eu gostasse muito do meu ambiente que eu estava ali, eu não me encontrei, eu não gostei de ficar fechada exatamente numa sala, né? Então, na hora que eu fui para a loja, comecei a frequentar mais, fui evoluindo como pessoa também, além de profissionalmente. E aí foi muito bom para mim. Maravilhoso. Sabe o que eu acho que, assim, quando você fala que você saiu da indústria e foi montar a loja e toda essa história que é muito legal, aí você falou, eu mudei muito. Uhum. E é perceptível. Né? Foi perceptível logo no começo e com o decorrer dos anos, é muito perceptível. Mas eu acho que vai além da necessidade de lidar com o público. Eu acho que é uma questão de propósito. Uhum. Quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente encontra a nossa potência e realiza um sonho, a gente fica mais leve, a gente fica mais feliz. Uhum. É mais divertido viver, porque viver é muito difícil, trabalhar é duro. E óbvio que não é porque é fácil. Não é, eu tenho a loja e é fácil e antes era difícil. Não é isso. Porque trabalhar dá trabalho.
Não adianta. Você pode fazer o que você ama, mas na vida vai dar trabalho. Mas a diferença é que quando você acorda com aquele propósito, daquilo que você sente no seu coração mesmo, e você mudou mesmo, né? E que bom que a Rafa percebeu isso logo de cara. Né, Rafa? E eu era uma pessoa muito fechada, né? Eu era muito tímida. No começo da loja, chegavam os clientes e eu ficava lá no fundo, fechada. E hoje eu sou outra pessoa. Totalmente. Ela é a cara da loja. Nossa modelo. Uma modelo. A cara da loja, ela é o espírito jovem, ela é antenada. Ela né? trouxe essa modernidade, eu acredito, né, que muito dessa expansão que aconteceu e uma mudança também, um rebranding da marca, né? Um rebranding, lógico, da marca, né? É meio... É óbvio, porque redundante. Mas também esse frescor para a loja. Hoje a loja ela é uma loja muito moderna. Sim. Que para a região que vocês estão, provavelmente pioneira. Sim, com e pioneira e única, por enquanto, né? Porque todo pioneiro é copiado e toda referência é copiada. Ainda bem, E isso senão vai nós estamos acontecer. acertando, Exatamente. Mas você trouxe esse frescor. Sim, nós trouxemos um conceito bem diferente para Votuporanga. Como a gente frequenta muito a capital, né? Nós estávamos sempre estudando para querer evoluir mesmo, né? Então, nós trouxemos o conceito Flagship Store, que é um conceito de uma loja clean e, ao mesmo tempo, muito aconchegante. E um conceito bem diferenciado, né, mãe? Sim. A Rafa... Quando eu iniciei a loja, né? A Rafa era adolescente, 16 anos, né? Então, ela estava ainda na escola, depois, né, veio a faculdade, tudo. Só que eu sempre deixei ela bem aberta e bem livre. Não é necessário trabalhar comigo. Mas ela já viu, né, esse papel que a gente teve durante todo o processo da fábrica, da Marro Art, né? Então, no começo, ela só frequentava aos sábados. Por que isso era importante? Para ela ver o que é... Para ela ver que não era só aquele glamour, né? De comprar e vender, que tinha uma parte administrativa séria por trás. Tem uma contabilidade, tem uma parte administrativa, né? Tem pessoas que você precisa gerenciar. Gerenciamento de pessoas, o convívio com pessoas bem diferentes, né? Porque nós estamos todos diferentes, graças a Deus. Então, assim, ela foi aos poucos. Então, ela ia aos sábados me ajudar. E tinha sábado que na sexta tinha balada, no sábado ela não ia. Acontece, né? Mas, assim, eu deixei ela bem à vontade. Não é porque eu venho de uma empresa familiar, isso é importante dizer, né? Não é porque eu venho desse molde de empresa que eu obriguei a ela seguir, né? Eu deixei ela bem à vontade, mas ela também não quis. Aí fez administração em Votuporanga mesmo, se deu muito bem, e gostou da parte administrativa. Então, nada melhor do que eu também ter um braço direito, como eu também fui um braço direito do meu pai. Claro. Né? Sim. Hoje, é claro que eu vejo que ser o braço direito precisa ser um pouco mais flexível. Eu tento colocar essa administração, né? A flexibilidade nessa administração. Não é porque ela é minha filha, não é porque ela é meu braço direito, que ela também tem que ser como eu, também tem que ser austera. Eu fico com a parte brava, eu fico com a parte austera e deixo ela um pouco mais flexível. E esse frescor, essa jovialidade que você disse é importante. Durante esses anos, eu aprendi que a falta do diálogo é muito difícil. Ela endurece a gente, a falta do diálogo, sabe? E aí eu falo que não é porque eu sou mais velha que ela que tem que vir do diálogo a partir de mim. Exato. O diálogo tem que ser na vertical, né? Eu ouço o mais novo, eu ouço o mais velho, eu ouço aquele que está do meu lado. Então, essa parte da liderança é o que eu senti um pouco de falta. Mas, é claro, é outra geração, são outras vivências, outras informações, né? Outras informações, né? Isso, né? Faz O mundo muita é muito diferença. diferente hoje, muito rápido, muito digital. Então, assim, eu quero ser um líder mais flexível para poder ouvir, né? Para poder dialogar. Eu faço muito diálogo lá com os meus vendedores. Por quê? Gente, eu tenho a experiência administrativa, mas eles têm anos na minha frente. E eles conhecem os clientes, eles são a linha de frente. Então, eles têm anos na minha frente na parte do varejo, do comércio, né? A Rô tem muito tempo ali. O Luiz também tem muito tempo, mas eu não vou entregar a idade deles. E agora a gente está pegando ali com eles a experiência que eles têm, e a gente traz... Eles têm a experiência que eles tiverem em outro lugar, mas eu tenho a cultura da minha empresa. Então, esse diálogo é muito importante, porque eu coloco a minha cultura com a experiência deles e trago a minha verdade, que é a verdade que eu falo para a Ava. Nós somos uma loja que tem potencial para crescer, porque nós temos verdade, a gente coloca ali, assim, a gente é assim mesmo, sabe? A gente não tá aqui mentindo, nós somos sempre assim. Não, nós somos assim, essa é a cultura da minha loja, eu peguei a experiência deles com a minha administração e coloquei ali. E é assim que dá certo. Então, eu falo que isso é uma falta na empresa familiar.
Não deixe isso acontecer na empresa familiar. Nós não vamos deixar isso acontecer na nossa empresa. Exato. Você sabe que e aí a gente acaba entrando num tema que às vezes é polêmico, que é a sucessão, né? O fato de você ter dado liberdade para ela criar fez com que sua loja ampliasse. Que ela se atualizasse, que ela estivesse à frente dos tempos. Você poderia ter falado, não, eu queria ter uma loja plus size que vendesse roupa do Brás. Que era o seu primeiro, foi a sua primeira ideia. Sim. Mas logo você abriu para que outras pessoas te influenciassem de uma maneira positiva. Os vendedores, as marcas que vieram. E isso foi somando, porque você teve uma liderança aberta. E quando a Rafa vem e traz essa possibilidade, é o que vai dar durabilidade para a empresa. Porque a gente precisa evoluir. Sim. Sempre. Né? E a sucessão, às vezes, as pessoas culpam muito os herdeiros. Né? A sucessão não deu certo porque o herdeiro só... Não é verdade. Às vezes é uma hierarquia muito de cima para baixo que você não consegue trazer esse frescor. Você não consegue atualizar. Né? E é isso que provavelmente vai ser o sucesso da Maria Elvira. Porque você conseguiu trazer isso. E você é muito jovem ainda. Então, você tem muita coisa para trazer ainda. Muita coisa, né? Muita coisa para estudar, muita coisa para viver, para adquirir experiência, né? Mas como ela tem a vontade, isso já é um pontapé inicial. Ela já tem, né? Ela já quer isso, né? Mas uma coisa importante que a gente tem que falar é que você, como líder, você, ao mesmo tempo que você me apoia, você me escuta, você também me poda, né? Ela é a parte financeira e eu sou a parte criativa, vamos dizer. Até porque ela conhece um pouco mais. Sim, ela né? entende muito mais. Então, nós andamos juntas, né? Sim. Vamos dizer. Então, é importante esse equilíbrio. Eu considero muito importante. Um equilíbrio. Porque a gente tem que ter pé no chão, né? Às vezes dá vontade mesmo. De fazer tudo. De comprar tudo. Não, todo né? mundo quer fazer tudo, Tudo, né? A gente abraçar o precisa mundo. disso, mas realmente... Agora que você falou sobre a sucessão, né? A sucessão que eu tive, ela durou aqui 2 anos e meio, que meu pai foi tirando o pé do acelerador, né? E foi passando para mim e para o meu marido. E esses 2 anos, como ele mesmo disse, ele é difícil de elogiar, mas ele falou uma coisa que eu aprendi também. Eu pego muito as coisas que ele não fala, mas eu sei que ele pensa, pelos gestos dele, né? Ele disse, nós estávamos numa reunião, não lembro com quem, com o contador. Ele falou para o contador, ela aprendeu mais nesses 2 anos do que nos outros 28, 29 anos que nós trabalhamos juntos. Por quê? Autonomia. Autonomia. Então, ele soltou um pouco a rédea. E eu falei para ele isso. Quando nós encerramos agora, né, que eu encerrei o meu ciclo de indústria, quando nós encerramos, não é porque não deu certo, é porque era hora de encerrar. Então, esses 2 anos que eu fiquei ali mais sozinha, que eu fiquei mais trabalhando só eu e o Ney na produção e eu na parte administrativa ali, não é que nós não demos certo. Nós fomos até onde era possível, onde era viável, até onde estávamos tendo lucro. A partir do momento que você não está... Isso é uma sabedoria que eu herdei dele. A partir do momento que você não está ganhando nada, nem empatando, é hora de você parar. E isso é uma sucessão que deu certo. Não é porque nós encerramos, né, a empresa. Não deu certo, você não soube administrar o que seu pai te deu. Não, muito pelo contrário. Tanto é que eu soube administrar o que ele me deu e o que ele me deixou, que eu falei, agora é hora de encerrar. Esses 2 anos foram muito importantes para mim. Você sabe, meu marido sabe, a Rafa sabe. Porque eu fiquei, sim, na dúvida. Tive que pensar muito. Fiquei doente. Mas eu coloquei ele na balança... o que era viável e o que não era viável, se eu seguia ou não, eu podia seguir. Vamos investir mais um pouco? Vamos investir. Mas já não era mais viável. E, paralelo a isso, eu já tinha a loja que estava dando certo, né? Você vai conseguir sobreviver só com a loja? Talvez não, talvez sim, não sei, vamos ver. Mas eu fiquei um pouco nessa dúvida, né? De seguir em frente, não seguir em frente, mas conversei muito com a Rafa, com o Ney, até com você, né? A gente conversou bastante. Sim. E foi importante essa decisão partir de mim, porque eu tinha que tentar dar certo. Deu certo, tanto é que deu certo que nós encerramos, nós não falimos, nós encerramos, pagamos todo mundo bonitinho, já até alugamos o prédio, já até arrendamos as máquinas, vendemos outras e deu certo, porque o nosso prédio está lá, é nosso, e seguimos em frente. E a vida é isso, o ciclo se encerra ali, mas de uma família que ela aprendeu desde sempre ser empreendedora,
ela vai continuar sendo empreendedora, talvez não naquele negócio, porque negócios vão e negócios vêm, negócios se encerram, negócios abrem. Mas a veia, né, a veia do empreendedorismo está na gente, porque ela foi embutida na gente. Tanto é que a gente tem que falar que a nossa avó, né, a nossa avó Elvira, que é por isso que a loja chamaria Elvira, por conta das avós. Importante, a gente não falou sobre isso. Né? Maria por parte da mãe, Elvira por parte do pai. A avó Elvira, ela me levava junto para comprar roupa. Ela me levava no braço. Já vem daí, né? Já vem daí. Já vem daí. Já vem daí a minha veia, né, de comerciante. E eu me lembro muito, ela vendia lingerie, um dia deu uma enchente e eu saí catando as calcinhas lá, porque tava boiando na enchente. Eu lembro disso muito claramente. Então, é isso, assim, a sucessão ela foi importante para mim, até para eu colocar o ponto final, porque talvez fosse meu pai que tivesse colocado, eu ia sempre ficar na dúvida. Será que eu não ia dar conta de dar você sequência? nunca ia ter sentido mesmo, né? Que você fez parte daquilo. Uhum. E você tomou uma decisão muito sábia. É que a gente tem muito problema com Términos. Sim, a gente encerrar encerramento, ciclos. tudo. E existe um julgamento absurdo da sociedade. Ai, fechou porque... Não, gente. É inteligente fechar às vezes. É necessário. É necessário. No momento do mercado. A pessoa que consegue ter essa visão... Ela vai se reestruturar para outra coisa. É o que você disse. A veia empreendedora está aí. Tá aí. E faz parte de ciclos mesmo. Não tem como ser diferente disso. Né? Vamos ler um pouquinho os comentários? Não, vamos ver quem tá aí. Vou lá, ó. Diga. Vou começar do começo. Bom. Bora, Alexandre. Óbvio. falamos Boa tanto noite. Deve estar chorando. Rosa lá. Freitas, gente. Vovozinha. Rosa Freitas. Lógico, os dois estão juntos, porque eles não se separam, não. gente. É o casal mais fofo da face da Terra. Não se separa. Pamela Cauana. Boa noite. Wanda, boa noite. Ah, família, né? Família tá aqui. Sempre. Cristina Leite, boa noite, meninas. A Vera, A que Vera, você falou. Né? A Meire, que trabalha lá em casa. O Silvanei Campos, não sei quem é. Quem será? Quem será? Meu amor. A Nani, mesa hoje tá poderosa. A Nani é a nossa prima Vânia. Ah, tá. Tá poderosa, sempre. A Vera, de novo. Olha eu aí, gente. Eu acho que na hora que você falou o nome dela, né? Aí tem uma pessoa aqui que eu não sei quem é. Porque não aparece o nome. Boa noite, mas Boa só tem noite. a fotinha. O Felipe, nosso primo, lindas. Nas férias eu ia picar papel. Ei, Felipe, ele ia de bicicleta lá, ele ficava lá. Tá uns vendo, 5 gente? Foi minutinhos, ó. realmente familiar essa empresa, né? Tá Todo vendo? mundo É a já prova. participou daquilo, gente. É A impressionante. Carol da Vera também participou. Gente, ó, a mãe do Mal, a dona Nilza, um beijo, dona Nilza, ela tá sempre presente, é impressionante. A Olivia, ela nunca entra. Ó, Olivia, obrigada. Olivia, você tá querendo ovo de Páscoa, né? Tô sacando a sua. Gente, olha o próximo comentário do Ricardo Almeida. É você que é maravilhoso. Eu não sei quem é, mas... Ricardo Almeida é o nosso amigo, vendedor Nosso de gestor. mob, gestor da marca Mob. E ele tá sempre com a gente. Ele é um. E ele me viu de mob, tá? Ó. Ó, outra prima, Sandra Maradini, Sandra. que tá sempre presente aqui também. Sandra, obrigada, viu? Rogério O Leonardo. Rogério da Vipsnet de Valentim que também legal. trabalhou com a gente lá no início da Marro Art. Ah, é verdade, eu lembro do Rogério lá. Minha mãe falando que eu sou taurina. Mas por que ela quis dizer? Você nem comeu ainda. Não, eu nem comi, gente. Eu nem tava tão comeu. nervosa que eu não tava nem com fome. A Lari, maravilhosas. Lari de São Paulo. A tia Tia Marlene. Marlene. Felipe, boa noite, meu amor. Aí tem uma pergunta aqui. Vamos chegar nessa pergunta, tá? Aham. Eu queria saber quem é você, porque só aparece sua foto. Isaura, querida, linda, que eu adoro. A Rê também, que é a nossa prima. Obrigada. Lindas, muito sucesso. Tatiane Amaral, A maravilhosas, Tati. mulheres sensacionais. É a nossa amiga também, de Votuporanga, da Clínica Era, que tem uma mão maravilhosa. Lembra da Tati que eu te presenteei? Lembro. Ouça, eu lembro. A Isaura, de novo, mulheres incríveis, Obrigada. sucesso. Você que é incrível, Isaura. Gláucia Caeiro, Mulheres Fantásticas, Visionárias. A Nani, de novo. Quem conhece a história da família sabe que o mentor Antônio Alexandre encerrou outros ciclos Isso. anteriormente para iniciar novos. Sim, foi assim que nós paramos em Valentim Gentil. E muito bem colocado. É Aham, importante isso. Muito. importante. Isso é sabedoria. Obrigada. Jaqueline Freitas, Nossa prima prima. também. Boa noite. O Fê, alguns ciclos se encerram para que novas e melhores oportunidades possam surgir. Exatamente. Parabéns, Tatiana Amaral, nossas inspirações de como se vestir. Ai, com Tati. certeza, com certeza. A Sandra, eu também tô aqui, Sandra, falei seu nome.
A Sandra é irmã da Vera, viu, gente? É, família. Helena Freitas, minha Oi. filhota, também nunca entra. Boa noite, lindona. Pamela Cauana, palminhas. E Não, A Carol, pulou gente. a Carol, nossa a Carol. personal. Carol Lá embaixo, tô Benetti, assistindo, tô assistindo e e provando provando um condicional. Adoro! Ah, Carol! A Pamela é de Valentim, ela é a sobrinha do Ney. Ah, É tá. a sobrinha do Ney. Minha sobrinha também agora, então. Carol, me conta o que você tá provando de bom aí da loja. Pra gente opinar. Gente, come, né? Ai, eu tô comendo, É uma porque, delícia. poxa, um negócio especial, sem glúten. Mãe, experimenta, vou você vai experimentar. amar. Leve, tudo. Coitada, ela não para de falar como ela vai comer, Nossa, né? gente, gente, se falar. vocês deixassem aqui, eu falo muito, viu? Eu tenho que tomar cuidado, porque eu Eu nem não posso. conhecia essa fase de que ela fala, não sei Não, então, mas eu mudei muito, né? É, o comércio faz isso com as pessoas, né? Comércio. Mudei Sabe- muito. Sabe uma coisa que eu não falei? Fale Que pra ela comer. no meu primeiro, vai comendo. Sim, pode falar. No meu primeiro colegial, eu queria ir embora, né? Eu queria fazer faculdade fora. É verdade. Inspirada pela Dinda, eu queria fazer jornalismo. É verdade, Então, é verdade. E aí foi logo, no primeiro colegial, minha mãe inaugurou a Maria Elvira, né? E aí eu já comecei a conviver. No segundo colegial, eu decidi que eu ia ficar, fazer administração, mas seguindo ali no mesmo ramo, né? Porque eu fiz administração, mas eu sou muito focada no marketing até hoje. Muito focada no marketing, moda, né? E você tem uma veia de jornalista mesmo. Sim, com certeza. Você fala bem, você gosta, é natural. E quando a gente faz uma faculdade, seja ela qual for, hoje é muito tranquilo isso, né? A gente pode trabalhar em outras áreas é muito e amplo. aplicar o que a gente aprendeu No trabalho. no né? trabalho. Porque não dá mais para ficar preso. Hoje nós somos multi. Então, uma pessoa que fez administração, ela é mais multi ainda, Nossa, né? Porque ela muito. pode aplicar em 1 milhão de coisas. E aí você descobriu o marketing, né, Rafa? Sim, eu me encontrei no marketing, por mais que eu conviva muito com ela, que ela é o financeiro, ela é a administração. Eu tenho um pouco dos dois lados, né? Eu acredito. Eu ainda faço um pouco da administração da loja, mas eu sou muito mais focada no marketing. Rafa, como que é trabalhar com a sua mãe? Agora, pode contar que ela não tá aqui, tá comendo. Ah, é muito bom. Não tenho o que falar dela. Como eu falei, ela é uma líder muito aberta a me escutar. Como também disse que ela me poda bastante às vezes. E às vezes ela chega estressada lá, eu falo, respira. Aqui é outra coisa. Eu até falo que ela tem que ir mais lá na loja, porque lá é um ambiente que a gente se sente muito em casa. Porque como a gente ama fazer aquilo, ama estar lá, às vezes até acalma. E parece Né? casa mesmo, gente. Parece, é muito impressionante, aconchegante. né? Quem não conhece ainda tem que ir lá conhecer a Maria Elvira. Exato. E é até essa nossa ideia, né? Nós temos clientes hoje que às vezes não vão lá nem a fim de comprar no dia. Elas vão lá a fim de tomar um café, de conversar com a gente, trocar ideias. Clientes que ensinam muito a gente, né? Isso. E é muito bom toda essa experiência. Me mudou muito, me evolui, né? Muito. E é muito bom. Nessa mudança que nós fizemos, né? Que nós ampliamos o espaço agora. Nós mudamos em novembro, que a festa até foi no dia 7 de novembro, porque dia 8 é aniversário da Rafa. A nossa intenção realmente é essa, né? É trazer mais pessoas para dentro da loja, não só com o intuito de comprar, mas com o intuito de conviver, né? A pessoa passa ali no comércio, tem um tempo livre, vem tomar um café com a gente, né? Porque isso que é legal. E talvez isso seja um pouco da família, né? Do aconchego da família que a gente traz, né? Desde sempre. Mas é isso que a gente pretende. Agora a gente tem estacionamento próprio, a gente tem um ambiente bem gostosinho para receber. Então, nosso intuito foi esse. Isso vem muito das pesquisas que nós fizemos, né, filha? Sim. Nós fizemos essa pesquisa de como trazer o cliente ali. É tendo uma loja bem clean, uma loja onde dá para você receber, um cantinho do café. Então, ficou bem legal lá. Esse intuito nosso talvez seja isso, né? Que a gente traz da empresa familiar. Porque e também é uma família que sempre gostou muito de festa, né? Sim, nós somos muito boas em fazer festa. Pensa numa coisa que a gente pode empreender. Festa! Vamos entrar nesse meio também, eu não sei porque apoio. a gente não fez isso ainda. É porque o as nossas próximo. festas são memoráveis. E a gente gosta, Não, né? eu A gente gosto, curte. né? É uma Sim, coisa sim. impressionante. Aliás, amanhã a gente tem um brunch aqui de inauguração. O estúdio já começou antes, mas a gente estava em momentos de testes e agora a inauguração. Então, vamos lá. Vamos falar da nossa sociedade. É importante, é Agora é novidade. Chegou a hora. Seguindo, né, nossa veia empreendedora, já que eu encerrei um ciclo, estou abrindo um novo ciclo totalmente diferente. Fora do que tá acostumada, Fora da minha né? casinha, né? E que veio assim, de repente, não foi nada pensado, não é nada estudado, mas era um sonho seu. Então, agora você fala do seu sonho. Eu acho que foi uma coisa incrível, né? Como o universo, ele trabalha a nosso favor.
Porque era um sonho, mas era um sonho que eu estava muito numa caixinha, assim, longe, porque eu não tinha o valor para o investimento. E não tenho vergonha de falar isso, não tinha. Então, estava ali. Um dia eu quero ter o estúdio, mas tentei até me associar com outras pessoas, recebi uma proposta. E aí, quando eu recebi essa proposta, na verdade, que foi de uma pessoa, de um investidor, ele falou, vamos ser sócio. Aí eu pensei assim, por que eu vou ser sócia dele se eu tenho uma família que pode ser minha sócia? Né? Por que eu vou me associar a uma pessoa estranha que eu conheço superficialmente? Né? Uma pessoa boa, me parece uma pessoa boa, me parece... Mas eu não sei. Se eu tenho uma família que, de repente, pode se interessar. E, assim, o mais incrível é que tudo isso aconteceu em janeiro desse ano. A gente está em abril, com o estúdio montado já. E aí me deu uma intuição, né? Acho que foi uma intuição, acredito muito na espiritualidade, todo mundo sabe disso, eu nunca neguei. Trabalho muito minha espiritualidade. E veio muito uma voz assim, fala com seu pai. Por que você vai ser sócio de um fulano que tem a mesma idade do seu pai, que tem o mesmo jeito, tudo, e não é o seu pai? E aí me veio essa voz, daí eu falei, o não eu já tenho, né? E eu nem imaginava, na época, o momento que a Marro Art vivia. Eu sabia que ia fechar, eu sabia que ia encerrar esse ciclo, mas eu não sabia. Na verdade, eu não participava dessa situação financeira. E eu não sabia que ia ter um valor que eu poderia usar. Nunca passou pela minha cabeça isso. Mas eu falei, vou tentar. Não, você já tinha? Levantei um pouco os custos meio por cima, tal, e falei com ele. Ele falou assim para mim, fala com a sua irmã. Básico, né? O jeitão dele. E, tipo, muito jeitão, porque fala com a sua irmã... É muito amplo. E não falou que, tem um valor que dá pra gente usar. Não falou nada, só falou, fala com a sua irmã. Aí eu falei com a minha irmã. A minha irmã falou assim, tá bom, eu topo. Mas e o dinheiro? Eu falei, ele falou que ia dar. Mas não foi bem assim que aconteceu. Fica muito assim no Não ar. foi tão fácil. E assim, eu falava pro meu namorado, né, o Felipe, falava assim, tá muito estranha essa história, porque não pode ser fácil. Assim, sempre foi muito difícil falar com meu pai. Eu sempre tive muito medo de falar com ele. Talvez seja um dos motivos que eu quis empreender longe. Mas foi fácil. Como assim foi fácil? Tem uma pegadinha. Só pode ter uma pegadinha. Depois eu descobri qual era a pegadinha, mas deu tudo certo. A Lu me contou qual era a pegadinha, mas deu tudo certo. E aí, casamos, né? Deu certo. Acho que, assim, isso foi em janeiro. Em fevereiro, a gente começou a imaginar como que seria, fazer orçamento, compramos tudo. Tivemos uma super ajuda do Vinícius, que está aqui com a gente, em tudo, do orçamento, a montagem do estúdio, até o problema de lâmpada que dá, ele me ajudar. Mas, assim, foi muito rápido. Em março, a gente já estava operando. Em março, já estava gravando, fazendo testes. Então, muito a espiritualidade falando. Eu entendi também muito como uma redenção, sabe? Porque eu me afastei por motivos que eu tinha, tal, porque eu queria viver um sonho e também por outros motivos. E pareceu que, nesse momento, parecia uma coisa assim, poxa, vamos nos aproximar de novo, né? Por que não? Eu tinha um investidor, mas eu não queria aquele investidor, eu queria alguém da família. E então, eu acho que casou muito com isso. A S2 é um estúdio de podcast, chama S2 Fábrica de Podcast, mas não só de podcast, de produção audiovisual. Então, aqui a gente produz podcast. Desses podcasts, eles podem ser bem explorados, a gente pode transformar isso em corte para Instagram, em corte para shorts do YouTube, que está muito legal, está funcionando super. E a gente pode produzir outros tipos de conteúdo. Então, a gente pode produzir conteúdo para Instagram, a gente pode produzir cursos online, treinamentos online, lives. Eu quero gravar vários conteúdos pequenos só para o meu Instagram, dá para a gente fazer. Quero gravar 1 hora, dessa 1 hora tirar corte só para o Instagram. E para quem são? Esse serviço é para oferecer para quem? O nosso foco maior é a empresa. Muito porque eu senti a demanda. Então, também é lógico, né, gente? Não é um sonho que não nasceu do nada, né? Vem de um estudo, né? Vem de um estudo e de uma coisa meio empírica, assim, de coisas que eu vivi. Então, há 7 anos eu comecei a ter uma ideia de ter um canal. E aí, sim, era totalmente sonho. Era totalmente um sonho. Eu quero, porque eu gosto de vídeo, eu sempre sonhei em trabalhar em TV, vou ter podcast, vou ter canal no YouTube.
esses momentos do canal no YouTube oscilaram bastante, porque era muito caro no começo. Então, só grandes produtoras tinham como fazer isso. E era muito caro. Aí saí de uma puta produtora para ir gravar no celular na minha sala. Mas nunca parei. Parava um pouquinho e tal. Aí uma rádio me chamou, fiz um pouquinho na rádio. Aí a gente montou um estúdio bem mais modesto. E seguimos por algum tempo. Mas aí as pessoas, e principalmente as empresas, começaram a me procurar para produzir os seus próprios podcasts. E aí que veio o estalo. Então, a gente tem alguns clientes hoje, empresas bacanas, que trabalham com podcast para gerar conteúdo, mas não só para gerar conteúdo, mas também para fazer networking. Então, digamos que eu uso essa estratégia, né? Então, eu quero falar com o dono do supermercado tal. Mas ele é inacessível para mim, mas eu convido ele para participar do meu podcast. Então, é uma maneira de fazer network. A gente tem uma recepção linda aqui, que a gente pode receber, fazer um café, fazer um brunch, para criar esse relacionamento. Então, a ferramenta podcast hoje, ela é um formato de comunicação que funciona muito, porque é o que as pessoas estão consumindo. Para quem não sabe, o YouTube hoje é o meio de comunicação mais assistido do mundo. Passou todos os canais de TV. Aí você fala assim, mas eu não assisto. Você deve ter mais que 35 anos. Porque quem tem menos de 35 anos só assiste YouTube. Né? Muitas pessoas despontaram no YouTube absurdamente. É claro, né? Talvez, mas eu não tenho pretensão de ter 20 milhões de seguidores. Mas não é só para isso. É para fazer negócios, é para gerar conteúdo. E aí, claro, atrelar com as redes sociais. Então, empresas é um grande filão, mas a gente também trabalha com criadores de conteúdos. Então, eu sou uma criadora de conteúdo e eu quero ter um canal. Ou eu sou uma criadora de conteúdo e quero gravar coisas para o meu Instagram. Então, também é uma solução. E a outra são os profissionais autônomos. Advogado, pessoa que trabalha com financeiro, muito, com oratória. Pessoas que querem ter curso e querem vender infoshops, que a gente chama, né? Que são os cursos online, palestras online, cursos em PDF, e que querem gravar o conteúdo, a gente também consegue gravar aqui. O estúdio é um estúdio extremamente flexível, então, assim, é uma caixinha. Não, dá para mudar muita coisa. O importante é falar que pode ser por hora, por dia. Sim. Você oferece o seu serviço também. Não é só vir aqui e ficar aparecendo, né? Aqui no vídeo, como nós você não vai chegar aqui... Né? Não é um bate-papo. Não é um bate-papo. Já é uma parte mais profissional, né? É um bate-papo mais profissional. Entendeu? Ele tem esse formato de bate-papo para ficar gostoso, para ser consumido, mas ele tem profissionais por trás. Tem um estudo, um roteiro. Que faz um roteiro, que tem uma arquitetura. Então, o grande diferencial da S2 é que ela não é um estúdio de música que virou estúdio de podcast, que é o que tem muito. É um estúdio que foi formatado para ter realmente conteúdos, com roteiro, com jornalistas por trás, para te ajudar na execução desse projeto. Com estratégia, com objetivos. Não é uma coisa assim, largada. Né? Então, a gente faz toda a pré-produção, se for necessário. No dia, a gente faz transmissão ao vivo ou gravado, e a gente faz a pós-produção, que é transformar esse material em cortes, por exemplo. Que é transformar esse material em vídeos mais curtos, para ir para um canal. Né? Então, a gente faz tudo. E é importante porque é embasado por profissionais que realmente entendam. Como funciona a locação? É um estúdio, eu vou locar, como que vai ser? É caro pra caramba. A gente, para não ficar caro, a gente fraciona por horas. É super acessível, na verdade. Super acessível. Claro, vai depender do que você precisa. Eu preciso de tudo. Eu preciso da pré-produção. Eu não tenho logo, eu preciso desenvolver logo. Eu não tenho vinheta, eu preciso desenvolver vinheta. E eu preciso de um trabalho de edição muito forte. É um preço, é um pacote completo. Não, eu preciso vir aqui, alugar por 1 hora, com técnico sempre. Né? Você nunca vai chegar aqui sozinha, tem que ligar a câmera sozinha e falar. Não, tem sempre um técnico acompanhando. E aí parte de um valor de 1 hora, é o plano básico. Essa 1 hora pode ser picotada em até 20 cortes, que você vai usar nas suas redes sociais. É legal? É legal. Mas eu quero ter um podcast semanal. Dá para fazer um podcast semanal. Quero com transmissão ao vivo, que é o que a gente está fazendo aqui agora.
a gente pode fazer transmissão ao vivo. Então, nós temos um mix para oferecer, né? Um mix. E assim, e é importante que esse cenário muda também, viu? Eu quero... Não é estático aqui, né? Não é estático. A gente optou por ser uma mesa cast que tem essas informações. Não quero nada disso, eu quero um sofazinho. Quero 2 sofás, 3 poltronas. Quero mudar a cor do fundo. Dá para mudar. A gente tem a LED e tal, a gente muda. Aqui a gente tem a TV, que a gente pode colocar o seu logo, pode colocar logo de patrocinador, pode colocar uma apresentação, um desenho. Eu estou entrevistando um arquiteto e ele quer mostrar o projeto dele. Ele pode fazer isso. Ao mesmo tempo, o técnico também pode colocar isso na tela. Sim. Então, assim, é um mundo de oportunidades. Eu posso usar só o fundo mais escuro porque minha marca é mais escura. Quero gravar conteúdo para Instagram, só um sofazinho, eu e a câmera. A gente tem teleprompter. A maioria dos estúdios não tem teleprompter. Nossa, bacana. Teleprompter, para quem não sabe, é um monitor que fica embaixo da câmera que você consegue ler o texto. Não é muito recomendado para formato de podcast. Mas eu quero passar uma informação mais técnica. É um curso, eu quero passar um recado. Tenho dificuldade. Para eu me soltar, eu preciso de um teleprompter, a gente tem. Bacana. Né? E não são todos os estúdios que têm. Então, assim, é muito... A gente pode personalizar as estantes. Eu quero trazer só objeto da minha empresa. Eu não quero as estantes. Enfim, dá para a gente fazer aqui inúmeras coisas. Com um plus, que eu gosto de enfatizar, que é uma recepção para você receber seus convidados. É o seu momento com o seu casa convidado. linda aqui, né, Não, gente? é É uma casa lindíssima. lindíssima que também tem que explorar isso, né? E por que nós somos sócias? Porque ela tem a veia comercial, ela entende desse assunto, né? E eu vou ficar por trás, mesmo lá em Valentim, fazendo a parte financeira. É por isso que vai dar certo, porque eu sou péssima no financeiro. Péssima. Não, também Uma completa a outra, né, gente? Sim, nós completamos. Também não sei tudo, mas eu vou trazer a minha bagagem de indústria, da parte administrativa, um pouco da minha parte ali da loja, e vou trazer aqui para o nosso negócio e vai dar super certo. Com certeza. A Juliana é a vendedora aqui de Americana, mas eu também sou a vendedora lá. Aliás, Votuporanga. Estamos Podemos, aqui. inclusive, levar o estúdio até vocês. Sim. E isso é legal de falar, porque nossos equipamentos são móveis. Eu quero gravar em Votuporanga, eu quero gravar em Fernandópolis, eu quero legal. gravar em Rio Preto. A gente pega o estúdio e leva até vocês. Claro, a gente vai usar um ambiente seu, né? Mas Nada o seu impede. escritório, Sim. né? Por exemplo, você tem uma pessoa que é um consultor financeiro, que tem um escritório lindo. A gente vai com iluminação, com câmera, com o que você precisar, com os Isso. microfones. Perfeito. E dá para fazer também. Então, nós estamos aqui na região de Americana ao mundo. Campinas, De Americana para o mundo. Vamos para além, São Paulo. Americana e além. Vamos para Tudo. São Paulo, vamos para Votuporanga, Fernandópolis. E como a gente falou de valor acessível, acho legal falar sobre a parte que é um investimento necessário para todas as áreas, né? Vamos falar sobre isso, porque eu, como marketing, eu sei como é difícil produzir conteúdo, toma nosso tempo. A gente vê lá na loja, o dia todo para produzir conteúdo que você vai Quanto usar. tempo você gasta para fazer 20 vídeos de 1 minuto e meio? Nossa, não tem nem noção, é muito Tem que ter tempo. muito material. Muito material. Aqui a gente gasta 1 hora. Então, A pessoa vai gastar 1 hora do dia dela. Vamos Ela não colocar vai gastar, 2 ela horas. Ela vai investir uma sim, hora. é Uma hora- investimento. No né? máximo 2 horas, porque a gente vai fazer uma pré-entrevista para eu fazer um roteiro para ela. Ela vai chegar aqui, vai estar tudo montado. A sala vai estar gelada, vai ter o café que ela gosta, a água que ela gosta. Ela vai gravar 1 hora. É difícil? Não é, porque ela vai falar do negócio dela. Que ela ela vai saber sabe falar muito. fácil. Que ela sabe É. melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Tranquilamente. Vocês estão intimidados pela câmera? Não. Nem um pouco. Nem, Tô a gente nem olhando lembra pra que tem ela. câmera aqui. E aí, desse conteúdo de 1 hora, a gente vai fazer 20 cortes. Que ela vai poder usar nas redes sociais dela, nos shorts do YouTube. E que vai conferir uma autoridade para ela que nenhum outro. Porque Sim. é diferente ela gravar olhando para a câmera falando dela. Não, ela está gravando, participando de um podcast. Ela foi convidada de um podcast. Ou ela tem um podcast. Olha a autoridade que ela ganha. Né? Isso é importante para médicos também, né? Médicos, né? Todos os profissionais Todas as liberais, áreas, todos. E essa comodidade, né? Porque o empreendedor hoje ele precisa otimizar tempo. Então vem aqui, fala 1 hora sobre o negócio e vai gerar muito conteúdo, vai ser muito produtivo. Exatamente. com Nós somos certeza. extremamente rápidos, porque a gente gosta de praticidade. Então, em menos de 1 semana, ele vai ter todos os conteúdos que ele precisa. Ótimo. Ele nunca gravaria 20
conteúdos em um mês. Não dá, gente. Simplesmente não dá. É porque não dá. E também não é pra dar. É. Vem pra cá que a gente faz dar. S2. É que tem coisas que a gente tem que procurar uma empresa especializada. Não dá pra fazer mesmo, tudo, não né? Não dá pra fazer tudo. É pra isso que existem os serviços terceirizados, né? E nós somos um serviço terceirizado. Exatamente. Ó, da indústria pra varejo pra serviço. É isso. Multifunções aqui, gente, Multifunções. nessa família. Mas, Rafa, é muito importante que você falou que é um investimento, porque o que as pessoas precisam entender hoje é que elas são a sua marca. Sim, Né? total. Vocês demoraram um pouquinho pra entender e vocês entenderam. Porque eu sempre falava pra vocês precisam gravar os vídeos de vocês. Precisa não é aparecer. Hoje em dia, não é... Desculpa, criadores de conteúdo, mas não é contratar mais a influencer pra fazer pra você. É você fazer. Você é a sua marca. Porque você consome a sua marca e ninguém melhor do que você. pra Ninguém vai representar, falar melhor da né? sua marca. Ninguém. Total. Então, é um investimento em marca pessoal. Quando você investe em marca pessoal, você confere autoridade, você mostra credibilidade, o seu produto vende. Você acredita no seu produto, né? Depois que a gente entendeu isso, nossa, mudou, né? Não muda? Não muda. É diferente. Vira uma Porque você chave. põe a sua cara ali. Se eu tô colocando a minha cara ali, porque eu acredito. Né? Então, é um investimento em marca pessoal. Sem marca pessoal, não existe a marca empresarial. Sim, lógico. Atrás de um CNPJ sempre tem muitos CPFs. Muitos. CPFs. E é importante mostrar, né? É importante verdade. É demais feito por falar sobre esse pessoas, né? Feito por conteúdo. pessoas. Ó, tem uma pergunta aqui muito legal. Da onde surgiu o nome S2? Ah! Acho legal essa. Essa eu vou deixar a Ju responder, que ela que iniciou, né? É assim, gente. A gente se chama de cis há muito tempo. Muito antes de virar moda, as pessoas chamarem de cis. Mas é cis de sister. De sister. Aí a gente pensou em colocar o nome de cis. Mas a gente ficou com um pouquinho de medo de ter algum problema de gênero, as pessoas entenderem que era cis, tá? Porque isso ainda é muito confuso na cabeça das pessoas, até na nossa. E aí a gente pensou no S de cis, o 2, porque somos duas. E quando a gente coloca o S e o 2, ele forma um coração. Que é a família, que é o amor, né? Que é essa troca. Sim. Então, por isso, o S2. E o Fábrica de Podcast foi para apelar, né? Mostrar. Somos uma fábrica de podcast. De uma maneira... Fabricamos aquilo que você precisa. Fabricamos o seu sonho e damos voz à sua marca. Criamos um Olha, que slogan. Criada aqui na hora. Mas é isso. Por isso que surgiu a S2, Fábrica de Podcast. Espero que vocês tenham gostado desse nome, né? Porque significa bastante pra gente. É um nome carinhoso. A gente sempre procurando por nomes que tenham a ver com a nossa família, né? Maria, Elvira. Tudo relacionado. Tudo relacionado. Meninas, obrigada. Vai apitar? Vai Vai apitar, apitar? meninas? Vamos lá, 5, Falamos 4, muito. 3. Gente, muito obrigada a todos, né, que Foi muito participaram. bom, Foi muito muito bom, bom. sim. Olha lá. Apitou? Mas tem uma canjinha. Tem canjinha. E muito obrigada a vocês por terem vindo de longe para prestigiar o Blá. O Blá é um produto da S2 Fábrica de Podcast. E amanhã a gente tem um evento que também vai significar muito pra gente, que vocês Sim, com estejam certeza aqui. vai ser um sucesso. Amanhã já demos o pontapé inicial, mas amanhã a gente vai selar ainda mais esse sucesso, né? Eu tenho certeza que logo daqui a um tempo nós estaremos aqui gravando um outro falando de como nós evoluímos durante. Vamos né? falar da expansão. Sim, da expansão. Hoje a gente ocupa uma sala aqui, nessa mansão maravilhosa. Uma mansão, nem ideia de quantos metros quadrados, sei lá, não tenho ideia. Logo É um mais quarteirão inteiro. Logo mais estaremos aqui. Estaremos com mais algumas salas por aqui. Obrigada, Rafa. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, duas mulheres empreendedoras que eu amo muito. Ai, lindas. fofa. E a Nós gente também te ama amamos muito. Obrigada, família. Todos vocês que Todos. estiveram conosco, que participaram, que nos elogiaram. Amigos Amigos de todo Votuporanga, mundo. daqui da região. E a todos os elogios. E principalmente, obrigada ao meu pai, à minha mãe, que muito contribuiu para essa minha liderança e para essa empresa continuar sendo familiar. Tá bom? Pela nossa beijo. base. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Compartilhou com seus amigos? Então já sabe, né? Não é tão difícil assim. Você que entrou pela primeira vez aqui hoje, já aproveita, já vai lá e se inscreve e compartilha com seus amigos. Eu também tenho muito a agradecer aos meus pais, aos nossos pais, porque sem eles esse sonho não seria possível. Obrigada e até o próximo episódio. Até mais!